CRIs e CRAs, eles valem a pena? Os CRIs e CRAs, eles são investimentos de renda fixa. Mas será que para quem tem um perfil extremamente conservador, esses investimentos de renda fixa, CRIs e CRAs, eles são os mais indicados? Será que você que tem um perfil aí muito conservador, você deveria investir em CRIs ou CRAs? E será porque tantos assessores de investimentos querem que você invista em CRIs e CRAs? Se você tem um assessor de investimentos aí plugado na sua conta, provavelmente ele já te ofereceu algum CRI ou CRA em algum momento. Nesse vídeo aqui, você vai entender tudo sobre esse tipo de investimento, se vale ou se não vale a pena, se ele é para você, se ele não é para você, por que os assessores recomendam tanto esse tipo de investimento. Então fique comigo aqui até o final desse vídeo, porque eu tenho certeza que eu vou te ajudar a esclarecer várias dúvidas sobre esse tipo de investimento. Se você não me conhece ainda, meu nome é Guilherme Lopes, eu sou especialista em investimentos com certificação CEA pela Ambima, também sou consultor de valores imobiliários autorizado pela CVM para atuar, sou sócio fundador da Evolio Consultoria de Investimentos e sou investidor há quase uma década. Antes da gente começar a falar sobre o vídeo aqui especificamente, sobre os CRIs e CRAs, eu queria te pedir um grande favor, porque isso me ajuda demais. Eu queria te pedir para você dar um joinha nesse vídeo e se inscrever no meu canal. Fazendo isso, você mostra para o YouTube que é um vídeo relevante, que é interessante, que você está gostando de assistir, e aí ele acaba entregando esse vídeo para outras pessoas. Então dá um joinha, aperta nesse joinha aí e se inscreva no canal, só isso. E se você quiser também ver outros tipos de conteúdo que eu faço, ficar mais próximo a mim, a gente poder trocar ideias, falar sobre investimentos, conversar, vai lá me seguir no Instagram, Guilherme Lopes Investidor. Se tiver alguma dúvida sobre investimentos, me manda um direct lá, que a gente pode conversar e falar um pouco mais ali para entender quais são suas dúvidas e suas dificuldades. Então me siga lá no Instagram, Guilherme Lopes Investidor. E vamos lá para o nosso vídeo sobre CRIs e CRAs. A primeira coisa que você tem que entender quando você pensa em investir em alguma classe de ativos, qualquer investimento que seja, é entender como eles funcionam, o que, que são, como é que eles funcionam, quais são as garantias, os riscos, os benefícios. E é isso que a gente vai começar a ver aqui sobre CRI e CRA. Isso aqui é basicamente um vídeo definitivo sobre esse investimento. Se você assiste esse vídeo aqui, você já tem condição de falar se esse é um investimento para você, se você deveria investir nele ou não. Se esse não é um investimento para você, você não deveria investir. Então preste muita atenção nesse vídeo, porque é um vídeo definitivo com tudo que você precisa saber sobre esse tipo de investimento. E com certeza, com esse vídeo aqui também, você vai poder ter embasamento total para poder questionar o seu assessor de investimento, o motivo que está fazendo ele te recomendar esse tipo de investimento. Se o assessor fala lá, olha só, esse investimento aqui, esse CRI, é uma oferta aqui irrecusável, está com uma taxa muito interessante, invista nele. Você vai poder avaliar e perguntar, mas por que você tá me recomendando esse tipo de investimento? Né? Será que ele é bom de fato? Será que não é? Então nesse vídeo você vai entender tudo sobre isso. E o que é um CRI ou um CRA? Basicamente o CRI ele é um certificado de recebíveis imobiliários. E o CRA um certificado de recebíveis do agronegócio. Eles são investimentos que fazem parte da renda fixa. Então, é um investimento de renda fixa. Quando a gente fala em investimento de renda fixa, significa que quando você investe, você sabe quanto que você vai receber lá no final, no vencimento desse ativo. Ou se você não sabe exatamente o valor que você vai receber, você sabe a que taxa que esse investimento ele vai estar sendo corrigido, né? Qual os juros que você vai ganhar. Mas você vai ver que esses investimentos, apesar de serem investimentos de renda fixa, alguns deles podem oscilar até mais do que ações, por exemplo, do que investimentos de renda variável. Você fala, poxa, Guilherme, mas como assim? É renda fixa e oscila, né? Tem essa oscilação? Sim, oscila e você vai entender o motivo dessa oscilação. E como é que eles funcionam, né? O que são esses investimentos? Basicamente, quando você investe num CRI ou num CRA, você está financiando algum projeto do segmento imobiliário ou do segmento do agronegócio. Então, as empresas, vamos supor que uma construtora, ela vai lá precisa realizar um empreendimento imobiliário, só que ela precisa de grana para isso. Então, ela contrata
uma empresa chamada de securitizadora, e essa empresa, essa securitizadora, ela faz essa embalagem, ela empacota essa dívida que a empresa, que a construtora, ela quer emitir e vende esses pacotes, né, que são os CRIs e CRAs, ela vende para os investidores. E as corretoras distribuem isso para os investidores menores, né, o investidor pessoa física ali. E aí, a securitizadora, ela passa o dinheiro para a construtora e ela começa a realizar o seu empreendimento imobiliário lá que ela precisa construir. Então a construtora emite essa dívida e quando você empresta esse dinheiro, basicamente você está emprestando o dinheiro ali. Quando você investe no CRI, no CRA, basicamente você está emprestando dinheiro ali para essa construtora, se for um CRI. Se for um CRA, é a mesma coisa, só que no segmento do agronegócio. Alguma empresa do agro precisa de dinheiro para financiar algum tipo de operação que ela vá fazer, e aí você empresta esse dinheiro, você está emprestando dinheiro para essa empresa. E uma observação, inclusive, que é uma dúvida de muita gente, tá? Fala assim, poxa Guilherme, eu vou investir num CRI, a construtora vai bombar, ela vai vender muito e eu vou ganhar muito dinheiro se eu investir nessa CRI. E não. Basicamente, quando você investe no CRI, você está financiando essa operação. Não quer dizer que você vai virar sócio da construtora e que se ela vender muito, você vai ganhar mais dinheiro. Não tem nada a ver. E não quer dizer também que você vai lucrar com esse projeto que você está financiando. O lucro que você vai ter já é pré-definido quando você compra o CRI. Você está apenas emprestando dinheiro para a construtora e vai receber exatamente o que foi contratado no ato do seu investimento lá do CRI. Por exemplo, IPCA mais 7,5% ao ano, por exemplo. Você vai render inflação mais 7,5% ao ano, independente de como seja ali o lucro daquele projeto ou o número de vendas que a construtora vai ter. Mas existem alguns riscos e eu vou te falar nesse vídeo aqui quais são os riscos que você está correndo, tá? E basicamente, quando você investe um CRI e CRA, você tem 3 tipos de investimento. Você tem os pré-fixados. O que é um investimento pré-fixado no CRI ou CRA? Você compra um CRI, investe no CRI, e aí você vai ter lá uma taxa de 12% ao ano. O que isso significa? Significa que seu CRI vai render 12% ao ano, independente da taxa Selic, independente da inflação. Esse é o pré-fixado. Existe também o pós-fixado, que é uma taxa que você vai ter um rendimento atrelado à taxa Selic ou ao CDI. Então, CDI é uma taxa que anda muito próximo à taxa Selic. Então, se você compra um CRI que está rendendo lá 130% do CDI, significa que se você investe numa taxa que está rendendo 130% do CDI, se o CDI sobe, você também vai ganhar mais dinheiro porque ele está rendendo ali acima do CDI. Se o CDI cai, essa taxa sua também vai acompanhar o CDI e vai render um pouco menos. Então ele está atrelado à taxa CDI ou à taxa Selic. Existem também os CRIs híbridos ou atrelados à inflação. Vai render sempre inflação mais alguma taxa fixa. Então, por exemplo, o exemplo que eu dei lá, o IPCA mais 7,5%. Vai render inflação mais 7,5% por ano. Se a inflação deu 3%, vai render 3 mais os 7,5%, você vai render 10,5% ao ano. E quais são as vantagens ou os benefícios desse tipo de investimento? Existe uma grande vantagem em relação a um CDB, por exemplo. Qual a grande vantagem? Esses investimentos, os CRIs e CRAs, eles são isentos de imposto de renda. Então, se você investe num CRI que vai pagar 10% ao ano, você vai ganhar mais dinheiro do que se você investir num CDB que está pagando 10% ao ano. Porque lá no final, no vencimento, o que rendeu do CRI vai tudo para o seu bolso. No CDB, o que rendeu, uma parte vai de imposto e outra parte vai para o seu bolso. Então, os CRIs eles são isentos de imposto de renda. E eles foram feitos, basicamente, para serem investimentos de longo prazo. Dificilmente você encontra um CRI ali com vencimento de 2 ou 3 anos. Você só vai encontrar CRIs com vencimentos de 4, 5, 8, 10, 12 anos. E normalmente o investimento mínimo que você faz é em torno de R$ 1.000, o mínimo. Então você vai ter CRIs com investimento mínimo de 1.000, de 5.000, de 10.000, depende muito de um CRI. Mas dificilmente você vai ter um CRI ou um CRA que o valor
mínimo de investimento seja abaixo de R$ 1.000. Então você precisa de um capital, você não pode investir com 10, 15, 20, 100, R$ 150. O mínimo ali normalmente costuma ser de R$ 1.000. E outro ponto interessante também desse tipo de investimento é que normalmente eles são investimentos de longo prazo, então vence daqui 5, 8, 10 anos, mas eles costumam pagar juros semestrais ou anuais. Então a cada 6 meses vai os juros lá para a sua conta. Lá no final, no vencimento, vai o valor principal que você investiu, mas os juros vão sendo pagos ali semestralmente ou anualmente. Depende do CRI, você tem que avaliar para ver se tem realmente juros ou não. Ou então, alguns CRIs pagam juros só no final, só no vencimento, e você recebe todo o valor que você investiu, mais a correção com os juros, lá tudo num montante de uma vez só no vencimento. E quais são as desvantagens desse tipo de investimento? Primeira coisa, e é isso que você tem que ficar muito atento quando você recebe alguma recomendação de algum assessor ou quando você pensa em investir no CRI ou CRA. Primeiro, eles não possuem a proteção do FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito. O Fundo Garantidor de Crédito ele garante uma proteção para você, investidor, de até R$ 250.000 por cada instituição financeira que você investe. Mas só são CDBs, LCIs ou LCAs. CRI e CRA não têm proteção do FGC. O que isso significa? Significa que são ativos, são investimentos que possuem um maior risco atrelados a ele. Por isso, quando você vai investir, você tem que prestar atenção para qual empresa que você está emprestando o seu dinheiro. Existem CRIs e CRAs de diversas empresas aí, e às vezes você está emprestando dinheiro para uma empresa meio que falida, ou com uma dívida absurda, uma dívida muito alta. Aí você empresta dinheiro para uma empresa que está com uma dívida muito alta, para 10 ou 12 anos ela te pagar de volta. Quem garante que essa empresa ela vai continuar viva daqui 10 ou 12 anos? É fato que essas empresas que você está emprestando dinheiro são empresas mais robustas, são empresas enormes, são empresas que faturam milhões, se não bilhões de reais, mas, ou seja, são empresas consolidadas no mercado, mas existe um grande risco se você não presta atenção em qual empresa que você está colocando o seu dinheiro ali. Então, o trabalho de avaliação que às vezes você tem que fazer é tão grande quanto o investimento que você faz nas ações de uma empresa, por exemplo. Quando você vai investir numa ação de uma empresa, você avalia a qualidade, a perspectiva futura, geração de caixa, a alavancagem, né, que é a dívida. No caso de um CRI e CRA, você tem que fazer um trabalho semelhante, se você não quiser correr tanto risco assim. Mas aí tem um outro ponto. Elas não têm a garantia do FGC, esses investimentos, mas eles têm outras garantias, que normalmente essas garantias são bens que são objetos dessa operação. Então, por exemplo, a empresa que vai emitir esses CRIs, ela bota como garantia os imóveis que ela está nessa operação, o maquinário, ou produtos agrícolas, enfim. Então você tem algum tipo de garantia ali. Então você também tem que entender quais são as garantias que possuem nesse investimento que você tá fazendo. E por isso eu quero te mostrar uma imagem aqui. Você precisa de conhecimento para poder investir nesse tipo de ativo, nessa classe de ativos que são CRIs. E aqui eu vou te mostrar esse detalhe aqui, ó. Eu fui pegar um prospecto preliminar de um CRI da Alus e olha só aí, a página 1 de 756 páginas. Para você entender quais são os riscos e como funciona essa operação, você teria que ler 756 páginas para que você investisse com bastante conhecimento, né? Então você teria que ler 756 páginas para entender onde que você está colocando o seu dinheiro, para ver quais são os riscos, quais são as garantias, o que está ali por trás desse investimento. 756 páginas. Duvido que os investidores leiam essas páginas antes de investir no CRI ou no CRA. Mas tem um outro ponto que eu queria chamar muito a atenção de vocês aqui, principalmente você que tem um perfil conservador e quer investir em renda fixa através de CRIs ou CRAs. Eles sofrem o que a gente chama de marcação a mercado. E o que é isso, Guilherme? A marcação a mercado é uma oscilação diária do valor que você investiu nesses CRIs ou CRAs.
E apesar de você saber exatamente quanto que você vai receber lá no vencimento, né, a taxa que foi contratada, diariamente esses títulos eles estão oscilando. Então você tem oscilações negativas. Você pode investir num CRI, num CRA, e daqui 2, 3, 4 meses você ter menos dinheiro do que aquilo que você colocou. A marcação a mercado é isso, é assim que funciona. E aqui eu vou te mostrar como que funciona numa imagem simples. Isso aqui é um CRI. Um dos nossos clientes lá da Evolio, a Evolio Consultoria de Investimentos, ele tinha um perfil extremamente conservador e chegou para a gente, né, com essa queixa de que o patrimônio dele oscilava para negativo, inclusive, e isso o incomodava bastante. Então ele via lá o seu patrimônio oscilando negativamente com esse CRI que ele possuía. Tem algumas ações na bolsa que tem menos volatilidade, tem menos esse sobe e desce do que esses CRIs e CRAs. Então veja aí como que funciona. Para uma pessoa que não quer ver o seu patrimônio oscilando, não quer ver patrimônio negativo, com oscilação negativa, isso é muito ruim para o emocional do investidor. Mesmo sabendo que daqui 10 ou 12 anos ele vai receber um rendimento condizente com aquele que ele investiu, né, com aquela taxa que ele investiu. Mas no meio do caminho, uma pessoa que é extremamente conservadora, ela não vai aguentar ver esse patrimônio oscilando negativamente. E por que que isso acontece, Guilherme? Né? Já que esse é um vídeo definitivo, eu quero que você entenda tudo sobre esse tipo de investimento. Basicamente, quando você compra um título, um CRI, um CRA, na emissão dele, então é emitido um CRI ou um CRA, você compra o título pelo valor X e ele vai vencer valendo Y. Então ele vai vencer valendo um valor já pré-determinado lá na frente, se ele seguir exatamente aquela taxa que ele foi contratado no momento da emissão. Só que se o juro sobe, o que que acontece? No momento lá do seu vencimento, ele vai estar valendo o mesmo valor Y lá no momento da emissão. E para isso acontecer, se o juro sobe, significa que ele vai render mais. Só que para ele render mais agora e chegar no mesmo valor lá no vencimento, hoje, no momento presente, ele tem que valer menos, já que ele vai passar a render mais. Então ele se desvaloriza no momento presente para ele ter uma maior valorização com os juros mais altos para chegar no mesmo valor lá no final. Então quando o juro sobe, o seu título ele se desvaloriza no momento presente. E acontece o inverso também quando os juros caem. Se os juros caem, ele vai passar a render menos. Mas para ele chegar lá no mesmo valor, rendendo menos, ele tem que valer mais hoje. Então se os juros caem, o seu título ele se valoriza. Então, juros sobe, título se desvaloriza no momento presente. Juros caem, seu título se valoriza no momento presente. E que juros é esse, Guilherme, que eu estou falando? É a taxa Selic? Não, são os juros futuros. Os juros futuros é que determinam essa oscilação dos preços desses títulos de renda fixa. E os juros futuros, eles oscilam todos os dias. Eles oscilam na bolsa. Os juros eles são negociados em bolsa. Então, por isso que você vai ver todos os dias essas oscilações dos seus títulos de renda fixa, como o CRI e CRA, que possuem marcação a mercado. E aí você pode pensar em investir nesses títulos pensando na marcação a mercado, né? Pensando em ganhar dinheiro com juros caindo? Óbvio que pode. Mas Brasil é Brasil, então você tem que saber o que você está fazendo. E não é para um perfil conservador ou extremamente conservador. Por quê? Brasil, a gente saiu há pouco tempo atrás de um juros de 2% para um juros de quase 14%. Os títulos que sofrem marcação ao mercado nesse período se desvalorizaram muito. Por quê? Porque eles vão render mais e eles precisam se desvalorizar muito para que eles cheguem no mesmo valor lá no vencimento. Então os títulos se desvalorizaram nesse aumento de juros que a gente teve. E aí você fala, Guilherme, mas eu sou conservador e vou levar até o vencimento, né? Então vou receber exatamente aquilo que eu contratei. Primeiro ponto é aquilo que eu já te falei, né? Se você é extremamente conservador, você vai ficar muito incomodado em ver essas oscilações de mercado. Mas segundo ponto, você pode ter investido nesses títulos, CRI, CRA, com uma taxa muito ruim. Então se você pegou uma taxa muito ruim e você vai levar isso por 10 anos ou por 12 anos, imagine que você investiu a uma taxa de IPCA mais 3, o IPCA mais 3,5. É uma taxa muito ruim, você vai levar isso por 10 ou 12 anos, é um custo de oportunidade muito grande. Então não vai ter sido uma boa escolha, você não vai levar esse título e receber um bom rendimento lá na frente por 10 ou 12 anos.
E por isso que eu sempre falo que quem tem um perfil conservador, extremamente conservador, não pode ter uma carteira com muito alongada. O que que é isso? Não pode ter ativos com vencimentos muito longos. Eu gosto para uma carteira conservadora ativos com vencimento de 1, 2, 3 ou até 4 anos. Raramente eu coloco investimentos com vencimento de 5, 6, 8, 10 anos na carteira dos meus clientes conservadores, porque o Brasil muda muito, em 3 anos as coisas mudaram radicalmente, né? Deram 380 ali e você se perde completamente. Então, um custo de oportunidade muito grande que você tem. E outro ponto que eu queria falar com vocês aqui, outro ponto que eu queria falar com vocês, especificamente nesse momento de mercado, não sei se você está vendo esse vídeo perto do momento que eu gravei, ou se você já está vendo esse vídeo 6 meses ou um ano depois do momento que eu gravei, mas no momento que eu gravo esse vídeo aqui, o investimento em CRI e CRA está muito ruim. E por que está muito ruim? Porque as taxas desses títulos, elas não estão interessantes. Elas estão muito próximas dos títulos de emissão bancária, dos CDBs, LCIs ou LCAs. Então, como eles têm mais risco e são mais longas do que esses de emissão bancária, né, na média, não vale a pena você correr esse risco agora do CRI e CRA com essas taxas atuais, ao invés de investir em CDBs, LCIs e LCAs que estão muito mais interessantes, com muito menos risco e com períodos muito mais curtos e previsíveis, né? Já que quanto menor é o tempo, menor é o prazo que você investe, mais previsível é esse seu retorno, porque a economia não vai oscilar tanto assim e é mais previsível, né? Da gente saber o que vai acontecer aí no próximo ano, nos próximos 2 anos. É a pergunta que não quer calar, né? Por que se você tem um assessor de investimentos aí plugado na sua conta, por que os assessores insistem tanto em enviar essas ofertas de CRIs e CRAs para vocês investirem? Quase todos os clientes que chegam com reclamações de assessores, eles estão lá com CRIs, CRAs e com COIs, né? E com algumas NTNBs com as taxas horríveis. E aqui eu quero fazer um disclaimer até antes de te falar por que eles costumam recomendar, né, esse tipo de investimento. Primeiro, existem assessores muito bons, e aqueles assessores que fazem de tudo para que o cliente esteja satisfeito, para que o cliente esteja ganhando dinheiro, mas também existem aqueles assessores que são muito ruins. E aqui eu falo daqueles que são ruins, que só pensam nas comissões e que não estão nem aí para o cliente. Para aqueles assessores que são bons, esse meu recado não é para eles. Eles estão de parabéns e estão alinhados com o cliente que eles estão atendendo. O problema é que o modelo de assessoria é baseado em comissões. Você não paga nada diretamente para o assessor para ele ficar ali na sua conta gerenciando os seus investimentos. Eles são remunerados por cada comissão de investimentos que eles recomendam para você. Então, existem investimentos que pagam comissão altíssima e investimentos que não pagam nada de comissão. E aí, como o modelo é perverso, né, o modelo baseado em comissões, os assessores que não se importam com a rentabilidade do cliente, eles oferecem somente aqueles investimentos que pagam uma alta comissão para eles. E esse é um dos motivos para que os assessores coloquem muitos CRIs e CRAs nas carteiras dos clientes. CRIs e CRAs de emissão primária, onde tem uma alta comissão embutida, eles costumam ofertar. E normalmente, quando tem uma comissão alta embutida, não são bons investimentos ou são de altíssimo risco. Então acontece às vezes de algumas taxas serem bem ruins, o momento de mercado não é bom para você investir naquele CRI ou CRA, mas a comissão é alta e alguns assessores insistem em recomendar para os clientes esse tipo de investimento. E outra coisa que acontece também é o seguinte, às vezes quando o assessor recomenda um ativo para você e você investe, algum tempo depois ele te manda uma mensagem novamente e recomenda que você faça o giro de algum investimento que você tem. Por quê? Porque ele já ganhou a comissão daquele investimento, ele quer ganhar a comissão de outro investimento. E você vende aquele, vende às vezes um CRI, um CRA, resgata antes do prazo, e aí você tem uma perda desse valor que você investiu, e aí você investe em algum outro com a taxa um pouco melhor, e aí depois recomenda o giro novamente porque encontrou algum outro melhor, e nisso a sua rentabilidade vai ficando bem ruim, só que o bolso do assessor vai ficando cheio. Lembrando novamente que não são todos assessores, são alguns assessores ruins que são
Assim, não se importam com o cliente, só se importam com a comissão que vão receber. Então, o que eu sempre falo para vocês que possuem assessores aí plugado na conta de vocês? Busque entender qual foi o motivo que levou esse assessor a te recomendar esse investimento. Fala, por que você está me recomendando? A taxa realmente é interessante? E aí, você vai entender se o bom retorno daquele investimento vai ser para você ou se o bom retorno que ele está falando vai ser para ele, em comissões, né? Então, quando você tem que entender, esse CRI ou CRA vale a pena, é o melhor momento de mercado, as taxas são boas, os prazos são bons, a empresa está saudável, não está endividada, não está alavancada, quais são as garantias que tem desse CRI e CRA? Questione. Se você tem esse conhecimento embasado, você vai poder conversar ali de igual para igual com o seu assessor e aí você vai poder entender o que de fato é um bom investimento para você e o que não é um bom investimento para você. E se você já notou que o seu assessor está buscando somente comissões para ele, não está se importando com a sua rentabilidade, quiser me chamar, me chama lá no Instagram, vamos bater um papo. A gente de consultoria, nós não recebemos nenhuma comissão de investimentos, quem remunera a gente são vocês, então não tem conflito de interesses aqui. A gente quer que vocês ganhem mais dinheiro e se você quiser entender melhor como é que funciona essa questão da consultoria de investimentos, me chama lá no Instagram, a gente pode bater um papo, tá? E eu queria também te falar uma coisa muito importante, né? Eu falei aqui bastante sobre perfil conservador, extremamente conservador. E se você quer, de fato, aprender, saber como montar uma carteira de investimentos conservadora, eu gravei um vídeo onde eu falo exatamente o que você tem que fazer, quais são os investimentos que você tem que ter para ter uma carteira conservadora de investimentos. Eu vou deixar esse vídeo aqui para você assistir. É só clicar nesse link que apareceu aí, vai lá assistir um vídeo sobre como montar uma carteira de investimentos conservadora. Clica lá e vai assistir. Último convite para compartilhar esse vídeo aqui com outras pessoas. Então clique nessa setinha aí, compartilhe esse vídeo, mande nos seus grupos de WhatsApp, mande para seus amigos que investem, mande para seus amigos que têm assessores que estão mandando mensagem para eles, mas eles sabem que os assessores só querem comissão. Manda para eles e aí vamos bater um papo comigo e eu posso te ajudar com certeza, ou então tirar várias dúvidas que você possa ter. Então compartilhe esse vídeo e me siga lá no Instagram, @Guilherme Lopes Investidor. Espero que você tenha gostado do vídeo, um grande abraço e até o próximo.